Muito bem. Então vamos lá, novamente, eu vou voltar aqui para fazer a nossa apresentação da nossa palestrante de hoje. Hoje é a Regiane Simões, membro do Grupo Impulso, a nossa psicóloga especialista em neurociência, TCC Psicologia Positiva, Mindfulness, Gestão de Pessoas e Inteligência Emocional e autora, como eu disse, de 2 livros, né, já aí. Então nós temos uma grande presença, uma pessoa muito qualificada, né? A gente sempre fala isso, que a gente traz os membros aqui, a gente privilegia, não que a gente não possa trazer palestrantes de fora, já trouxemos e sempre é interessante também, mas a gente privilegia dar espaço e voz aos nossos membros, né? Então aqui não é somente uma comunidade que tu vem e só faz negócios, aqui também tu tem espaços para mostrar as suas capacidades e ajudar os demais colegas com algum tema. E hoje teremos a honra de ter essa palestra, o erro emocional que os empresários e profissionais cometem ao tentar sustentar resultados. Em 18 minutos, ela vai ter esse desafio para falar de um assunto tão complexo e depois vai abrir para perguntas e respostas. Eu vou parar aqui, interromper e pode já colocar a tua apresentação no ponto aí, Regiane, por favor. Tá, como é que eu posso compartilhar aqui É só ir ali no compartilhar, no share? no share. Bora lá, vamos ver se vai dar pé. Vai. Poxa, agora, agora sim. Aí. Muito bem, boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Participar deste momento, onde tenho esse desafio de falar em 18 minutos. Não é nada fácil, mas a gente vai falar um pouco sobre o erro emocional que tanto empresários quanto profissionais acabam cometendo ao tentar sustentar os resultados. Eu quero começar com uma curiosidade. Existe uma estrutura no nosso cérebro que não sabe a diferença entre um leão e uma meta agressiva ou até mesmo uma meta normal. Essa estrutura se chama amígdala. E isso que eu falei não é uma metáfora poética, é realmente algo físico, biológico, né? Então a amígdala ela sempre vai identificar os perigos como você vai morrer. Se você está ansioso, precisa entregar um relatório, está nervoso, o teu cérebro vai processar a informação. Ou você entrega ou você morre. Só que não tem uma morte, né? Você só não vai entregar um trabalho. Então, quando a gente fala da amígdala, ela não faz análise de mercado, ela só reage. E quando ela é ativa, o nosso corpo vai acelerar. Às vezes as pessoas dizem, ah, mas é só uma emoção. Não, é processo químico rolando no teu corpo, que afeta todos os teus órgãos, bexiga, fígado, estômago e uma infinidade de outras coisas. Então, essa estrutura, a amígdala, ela já salvou nossos ancestrais, porque ela preparou o corpo para lutar e fugir, mas hoje, infelizmente, ela pode ser a causa de um comportamento que pode estar impedindo que tu tenhas decisões importantes e que tu tenhas boas decisões. Então, quando a gente fala de erro, a gente não está falando de pressão. O erro não é a pressão. Eu não acredito nisso porque quem trabalha, quem é tanto dono de negócio quanto quem é funcionário, quem trabalha para alguém ou para alguma empresa, sabe que pressão vai existir. Pressão faz parte e ela faz parte também da construção de negócios relevantes. Mas o erro é permanecer no estado de sobrevivência por muito tempo, quando a tua rotina já virou algo dentro da normalidade. E isso é muito mais comum que você imagina, né? Muitas vezes as pessoas, eu atendo muitas pessoas que dizem, ah, tá tudo muito, muito calmo. Eu tô agoniada, eu tô ansiosa. Gente, a calmaria também faz parte. A gente não pode viver nesse estado de pressão o tempo todo. E eu quero ilustrar isso aqui com uma figura, e eu quero que vocês olhem essa figura e me digam quem está em vantagem aí. Alguém pode me Por dizer quem está em enquanto, vantagem nessa figura? depende da visão.
Hum. Se você fosse Exatamente, escolher porque um, a zebra está na frente, né? hum, Ah, É. escolha um. não dá para Quem, saber quem é que tá, se o leão tá rápido, Quem é o mais veloz? quem é o mais veloz? Ok. É, mas se eu chutar pela imagem, eu vou falar que quem vai se dar bem provavelmente é o leão, né? eu adorava ver esses documentários de animais, né? De vida na selva, savana africana. E olhando isso, eu fiquei pensando e matutando em relação ao nosso erro do profissional ou do empresário. Quando você olha essa figura, você percebe que existe dois animais em processo de sobrevivência. O leão precisa comer para sobreviver, mas a zebra ela precisa correr para não morrer. Então, o leão, ele se ativa enquanto ele está nesse processo de caça e ele consegue ser muito esperto. Ele consegue ter uma visão melhor, uma estratégia melhor, enquanto que a zebra, ela está ali no supetão, foi escolhida porque está desgarrada do bando, e aí ela vai entrar no modo de sobrevivência nível hard. Ela vai correr tentando sobreviver. E quando ela corre, ela não tem percepção de nada, né? Você já viu alguém com medo pensar direito? Né? Inclusive, tem várias pessoas, quando estão com medo, se metem em lugares. Como é que você fez isso? A pessoa, eu não sei, eu estava com tanto medo que eu acabei me colocando nessa situação. Então, no estado de sobrevivência, nós não pensamos direito, nós não pensamos melhor, nós só reagimos mais rápido. É uma questão que muitas pessoas hoje estão vivenciando, elas estão reagindo só em relação à vida, em relação aos seus negócios. E isso é um problema, por quê? Porque quando a amígdala está ativada, o lóbulo pré-frontal, eita, trava-língua, o lóbulo pré-frontal, ele acaba diminuindo a sua eficácia. Então, a gente tem com isso uma ativação prolongada que reduz a eficiência dos pensamentos, das decisões. E como a gente pensa, né, nessa questão, eu estou ficando mais lento, eu estou ficando burro, às vezes até a gente se deprecia com essa linguagem, ou eu estou ficando menos inteligente, não sei. Você pode usar esses termos, mas isso é o estreitamento cognitivo. Se você está em um processo de sobrevivência, você está sempre na ansiedade, sempre ativado, sempre no nervosismo, você acaba perdendo a capacidade de um raciocínio lógico, de um raciocínio eficiente. E isso funciona? Sim, te digo que funciona, mas apenas por um tempo. Porque vai chegar um momento em que o teu corpo vai mandar a conta, né? A gente nunca teve tantos números de burnout, ansiedade, afastamentos no trabalho, com pessoas com depressão. A cada 7 pessoas, uma teve afastamento por questões emocionais. Então, isso nos comprova o quanto que estar no modo sobrevivência tem um custo, né? Tem um custo alto e no nosso comportamento isso vai ser refletido na questão de menos flexibilidade, nos tornamos mais rígidos, mais chatos, menos sociáveis, nos tornamos também com menos visão estratégica, nós também temos mais decisões na defensiva, né? Então, isso acaba trazendo um controle excessivo, que o controle excessivo é amigo da ansiedade, né? A ansiedade, ela quer controle, ela quer que você esteja com comportamentos de segurança, e o controle é totalmente diferente de regulação. Às vezes as pessoas pensam, eu não posso ter emoções, eu não posso demonstrar emoções porque isso é fraqueza. Nada disso. As emoções fazem parte, elas são alertas para nos ajudar, só que se você não souber lidar, manejar suas emoções, você perde muita coisa na sua vida. Porque abafar emoções, elas não vão morrer, elas vão ficar lá dentro de você, funcionando com processos químicos que você vai depois
sentirem reflexos de saúde física. Então, quando você está nesse modo de controle, você entra no modo de vigilância, onde tem mais atenção, mais antecipação e você tem mais exigências consigo e com quem está ao seu lado. E isso é um problema, às vezes, para o nosso negócio. A rigidez, ela parece força, mas ela não passa de um medo organizado. Mas medo de quê? Medo de perder o que foi conquistado, o medo de falhar, de errar, de parecer um principiante. Então, quanto mais medo você tem, mais rígido você se torna e menos eficiente também, né? Então, isso nunca é percebido no início. As pessoas sempre colocam culpa em outras coisas, né? Ah, é o mercado, ah, é as pessoas que estão ficando isso ou aquilo, mas nunca olha para si, para o cérebro, para o funcionamento que está acontecendo no seu dia a dia, né? Então, alguns impactos são vistos e a gente precisa entender que a regulação, ela não é relaxamento, né? Quando a gente está no modo controle, a gente tenta suprimir todas as tensões e a gente tem, tendo a regulação, vai nos ajudar a operar apesar das tensões. Então, regulação não é sinônimo de relaxamento. São duas coisas, dois conceitos diferentes. A regulação, ela vai te ajudar a ter resultados melhores. Porque externamente, quando você não está regulado, tudo pode parecer sob controle, mas internamente o seu repertório emocional, ele não vai estar alinhado. E as decisões elas vão ser tomadas justamente para evitar o perigo, para evitar constrangimentos, para evitar qualquer coisa, menos para ser efetivo e para ampliar a sua visão. Então, quando a gente fala da regulação e do controle, o controle endurece e a regulação flexibiliza. E quando você fala da regulação, você fala de recuperar o acesso ao seu melhor raciocínio. Quando a gente fala de regulação, a gente fala de sair do modo de sobrevivência e voltar ao modo de estrategista. E tudo isso pode e deve ser treinado para que você continue mantendo o seu negócio de modo sustentável. E eu quero propor um exercício aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho como funciona o modo de sobrevivência e o modo clareza. Eu quero que vocês observem aí o seu corpo como está agora. Só observa, deixa sua observação. E agora eu quero que você pense numa decisão que você tem evitado ou tem adiado. Pensaram? O que você sentiu? Você prestou atenção que alguma coisa dentro de você mudou? Talvez o coração palpitou, a mão pode ter ficado gelada, pode ter sentido uma reviravolta no estômago. Isso é modo de sobrevivência, onde você tem uma decisão e o seu cérebro entende como ameaça. Mas para a gente sair desse modo, a gente precisa acalmar a estrutura interna. Ou seja, a gente precisa relaxar o nervo vago, que entrou em atividade para nos defender. Porque possivelmente nós estamos em um perigo, só que não. Então, agora eu quero que vocês todos façam esse exercício comigo. Puxe o ar pelo nariz, contando 4 segundos. Vamos lá? 1, 2, 3 e puxa o ar. Segura esse ar por 2 segundos. Agora solte por 6 segundos pela boca. Lentamente, como se estivesse assoprando uma vela. De novo, puxe o ar pelo nariz. 4 segundos, segura esse ar. E agora solta pela boca lentamente em 6. Mais uma vez, para a gente consolidar a aplicação.
Segura esse ar e solta lentamente. Você percebe com esse exercício simples, que não paga nada, que chamamos de respiração diafragmática, que você já sente um relaxamento no seu corpo. E é isso que você precisa fazer todas as vezes que você sentir a tensão. E aí, depois de fazer esse exercício, faça algumas perguntas de reflexão. O que é fato dentro desse pensamento que veio sobre essa decisão que eu estou adiando? Será que eu estou em antecipação? A ansiedade, quando ela está alterada, ela sempre vem com uma antecipação catastrófica. A gente sempre pensa que vai ter uma terceira guerra mundial, a gente vai ser engolido, vai ter apocalipse zumbi e tudo quanto, né? Mas essa antecipação, o que que ela é? Ela é uma catastrofização ou ela é a realidade? E se eu estivesse calmo, como é que eu decidiria isso diferente? O que que eu faria diferente? E se não for essa questão do meu pensamento sobressaindo sobre as minhas decisões? Sob ameaça, nós misturamos tudo. Nós temos medo e esses medos acabam nos engolindo. E quando a gente tem clareza, nós separamos o que é medo, o que é fato, o que é realidade e fato, e o que é a nossa interpretação, a nossa antecipação, a nossa ansiedade. E essa diferença muda os resultados completamente. E quando nós falamos, né, desse erro, de viver nesse modo sobrevivência, eu não acredito, pela minha experiência com pessoas, trabalhando com profissionais, eu não acredito que a maior parte dos nossos problemas seja externo. Muitas vezes o nosso problema mora aqui dentro. Não é o mercado, não é o time, não é o financeiro, não é a concorrência, mas a maioria dos casos, quem decide é o nosso estado interno. E pressão sempre vai existir. E como diz o nosso ditado popular, que a gente tem que matar um leão por dia. Sim, todos os dias a gente tem que enfrentar os desafios, enfrentar as dificuldades que vêm no nosso serviço, mas às vezes esses leões não aparecem sempre. Às vezes precisamos curtir um pouco da calmaria que o nosso trabalho traz para a gente, né? Então, a pergunta não é como você vai enfrentar, se você vai enfrentar os leões, mas como você vai enfrentar os leões. Se a zebra tiver estratégias, se ela usar um upgrade aí natural, uma moto aí, tem uma Honda aí, né? Se ela usar um upgrade, se ela souber regular, ela vai mais rápido e ela consegue preservar a vida dela, né? Assim também nós podemos usar estratégias que vão nos fazer andar muito mais rápido e vão nos fazer ter negócios muito mais bem-sucedidos. A pressão é inevitável, mas a clareza é treinável. Gratidão. Encerramos por aqui em 16 minutos. Muito bem, muito bom. Olha, que fantástico. Nossa, acho que foi a mais rápida até hoje dos 18 aí. Foi você, Regiane. Foi muito bom. Uh! Parabéns aí. Muito legal, muito legal. Ainda sobrou 1 minuto e meio aqui, então quero te agradecer. Deixa eu já botar a minha apresentação no ar. Fantástico, parabéns. Trouxe um conteúdo bem bacana, bem legal e importante para todos nós, né? Quem não cuida das suas emoções não controla o seu futuro, né? Então é importante isso justamente para essa questão da gente tem que estar atento, né, às nossas emoções, porque elas norteiam tudo, né? Tudo que a gente sente, tudo que conhecemos, né? Tudo vem das emoções, né? Deixa eu só tirar o meu timer daqui. Deixa eu fechar aqui a tela, E vocês já emoção é estão um vendo? processo natural, né, Rafa? Porque Sim, às vezes a gente tem a ideia de que, eu ouço muito isso no consultório. Ah, eu não quero mais sentir ansiedade. Você já chegou com um médico pedindo para não sentir mais frio ou calor? É não. impossível, é Possível. natural, É faz natural. parte. Uhum. Você só precisa regular.
É verdade. Então vamos lá. Então, Regiane fez a nossa palestra aí do Gente Hub. Muito obrigado. Fantástico. Não tenho dúvida nenhuma que todo mundo aproveitou. Eu estava aqui com umas ansiedadezinhas já. Aqui tu fez o exercício de respiração, já deu uma acalmada, já fiquei de bem. Tava suando, já parei de suar. Ótimo, maravilhoso. Para mim foi muito útil, valeu muito. E novamente, né? Gratidão pela tua disponibilidade, teu conteúdo, por tu ter te disponibilizado e aceito esse desafio de falar de um assunto tão complexo em 18 minutos e eu não tenho o que tirar nem pôr. Foi fantástico. E agora nós vamos abrir, né? Tu não escapa ainda, que tem muita coisa aqui. Nós temos 10 minutos de perguntas e respostas. Basta você usar a ferramenta aí de levantar as mãos, né? Levante a sua mãozinha que você vai poder fazer uma pergunta para a Regiane, elogiar, tirar dúvidas, pedir outros exercícios. Então, fique à vontade aí, quem gostaria de começar aí fazendo a primeira pergunta para nossa grande palestrante da noite, por favor. Estou aguardando as mãozinhas. Demetrios, pode começar. Deixa eu aproveitar e puxar a fila, né? Porque todo mundo vai querer falar sobre emoções. Eu vou adorar poder fazer a Regiane falar mais para nós. Regiane, adorei a pegada. Adoro estudar também neurociência. Eu adoro principalmente a parte de sequestro de amígdala. Eu uso isso muito em vendas. O que que você está dando de emoções para o cliente naquele momento, que ele tem que entender que eu sou necessário, que eu sou fantástico, que eu sou prioridade para ele, por aí vai. Mas tirando um pouco de lado de vendas hoje, que o foco aqui é realmente você e não eu queria te perguntar uma coisa. Quando o empresário briga com o seu sequestro de amígdala, quando ele começa, ele está no meio de um momento, ele está no meio de um incêndio, ele sabe, quando ele está acostumado com ele mesmo, ele sabe quando ele começa a perder a linha do córtex pré-frontal, quando ele começa a perder o racional e começa a entrar no emocional. Essa respiração que você fez, como é que faz o cara entender que está na hora de usar? A maioria dos meus clientes não reclama de não saber controlar. Ele reclama de não saber quando que está precisando controlar. Porque enquanto eu estou aqui calminho com você, é tudo lindo. Eu quero ver no bate-boca do fornecedor que chegou atrasado com o banco ligando. Então a minha pergunta é: a técnica é legal. Como é que eu sei quando usar? A gente entra aí no campo do autoconhecimento, né? Quando a gente começa a perceber, por isso que a primeira parte do exercício foi perceba o seu corpo. Agora tá tudo ok. Mas e aí, quando você pensa naquela decisão que você está adiando? Alguma coisa sempre vai alterar. Então, emoções alteram estados físicos. Não tem como você sentir uma emoção e passar ileso sem nenhum estado físico sendo manifesto. Até a alegria você vai sentir um borbulhar aqui dentro, porque vai rolar o processo químico, né? Então, o sistema autônomo, tanto a parasimpático, que é as emoções mais legais que a gente gosta, né? Alegria, felicidade, prazer, bem-estar, gratidão, quanto o simpático, que é o estresse, a gente tem o medo, a ansiedade, a raiva, né? Então, eu já tenho algumas bases no meu corpo, por exemplo, a raiva, quando já está me subindo, eu sei porque começa a esquentar aqui. Aí eu, opa, Regiane, você tem que dar uma freada aí, porque você vai fazer Boa. besteira se você continuar, né? Então eu sempre Vai olho fabricando o meu corpo. A noradrenalina o ansiedade é o tempo meu todo, coração. você começa a sentir. Noradrenalina, Sim. adrenalina, né? O cortisol aí, ó, rolando solto. Então é isso, você olhar para você e começar a se observar a partir de hoje. Se você não faz isso, faz a partir de hoje, porque emoção sempre dá sinal. Muito Perfeito, bom. perfeito. Obrigado. Respondido por Demetrios. Vamos para o próximo, por favor, Eduardo Na Mendonça. verdade, cara, eu achei maravilhosa a apresentação, Regiane. Acho um assunto assim que nos afeta a todos, né? Todos nós temos situações assim. Pontualmente somos sequestrados aí pela nossa amígdala, né? E explodimos, né? Às vezes mais, às vezes menos, dependendo do momento da nossa vida. E eu acho que concordo contigo essa questão que você trouxe, né? Do autoconhecimento, né? Se fala muito em inteligência emocional, mas isso é inteligência emocional, né? Eu perceber, saber, né, que as minhas emoções elas estão vindo e eu preciso parar, né? Eu preciso fazer esse stop
né? Porque senão o caldo vai entornar. Só para trazer de exemplo, uma vez eu vi uma cliente minha fazer isso de uma forma muito brilhante. Ela estava tendo uma discussão com o fornecedor ao telefone e ela, num determinado momento, ela falou assim: Fulano, nós vamos parar, porque se nós continuarmos, eu vou dizer coisa que eu vou me arrepender. Então eu vou desligar. E desligou. Ela sabia que ela ia explodir, entendeu? Então ela teve esse, né? Antes que a amígdala fosse sequestrada, ela parou. Muito legal. Olha, muito show a tua apresentação. Obrigado. Gratidão. Muito obrigado, Eduardo. Robson, por favor. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Eu tive o prazer de ter um bate-papo com a Regiane semana passada e, assim, a gente se conectou demais. Ela é muito engraçada, divertida e muito inteligente. Então, parabéns pela sua apresentação. É um baita desafio falar de um assunto que realmente é difícil pra caramba, tem muitas coisas para trazer em tão pouco tempo, sem simplificar, né? Sem banalizar o conteúdo. A contribuição que eu quero trazer é a minha experiência prática sobre essa coisa que a gente acha que é simples, a questão da respiração, mas é uma coisa que a gente não sabe fazer. Eu faço aula de canto e quando a gente já estava falando, estava fazendo exercício de respiração, esse é o primeiro exercício que a gente faz, e a minha professora fala, olha, de tudo aqui que vocês estão aprendendo, o mais importante é vocês aprenderem a respirar. E eu também eu trato ansiedade, depressão e burnout, e o impacto que a melhora na respiração tem trago para a minha vida é muito significativo. Então, assim, muito legal essa questão de se a gente simplesmente aprender a respirar melhor, o quanto que isso vai trazer de benefício para a gente. Então, mais uma vez, muito, muito, muito legal essa apresentação, Regiane. Obrigado, viu? Nada. Só para vocês lembrarem, né? Vocês podem fazer essa respiração 4-2-6, ou vocês podem fazer, se não lembrarem quanto tempo, é o 4-4-4. Também tem a mesma eficácia. Muito bem, muito bom. Seguimos aqui então com a Cláudia, por favor, Cláudia. Oi, Regiane, muito obrigada. Foi muito bom, assim, foi tão rápida e trouxe um conteúdo tremendo. Eu faço a prática da respiração e já tem assim uns 3 ou 4 meses que eu comecei a iniciar a meditação, respiração, e isso tem mudado muito assim meu comportamento diante dos desafios que sou encontrado no dia a dia. Então, assim, eu estou aqui só mesmo para parabenizar e confirmar, assim, que isso realmente funciona, porque é uma prática que eu não fazia antes e depois que eu comecei a fazer, as situações ficam até mais tranquilas de se resolver diante de alguns desafios que a gente pensa que não vai ter como resolver, mas a gente acha uma solução. E é muito bom praticar. Obrigada, viu? Muito bom. A Dani levantou a mão, por favor, Dani. Tá no mudo. Gente, que incrível, incrível. Regiane, gratidão mesmo. É interessante você falar sobre o medo, nessa questão. Eu tive muito medo na vida também. Até mesmo aqui, quando a gente entra numa discussão dessas com outras pessoas para falar do que a gente é, do que a gente faz, e tudo mais. E é interessante você trazer isso, dentro das figuras dos animais, porque, querendo ou não, são arquétipos também, né? Então, é interessante ver tudo isso e trazer consciência porque a gente está sentindo medo, né? Nesse momento, por exemplo, dá para sentir que eu tô com um pouquinho de medo, porque às vezes eu tenho, mas eu acho que faz parte, né? De quando a gente está se apresentando ou que a gente está falando com outras pessoas que a gente não conhece. E é interessante porque você fez eu perceber literalmente os momentos que eu mais sinto medo e literalmente eu consigo ver, com consciência que eu não preciso sentir isso. E tem alguma outra forma de, na respiração, fazer fazer com que isso, de repente, se eu observar alguma coisa, enfim, tem alguma coisa a mais que eu posso fazer para potencializar essa respiração?
Eu gosto muito de usar os Deep Focus, né? Que são vídeos que tem no YouTube. Você procura Deep Focus, né? E Hum, esses vídeos, eles têm uma música muito relaxante, que você pode fazer a respiração, às vezes quando eu estou muito agitada, ou eu ouço Deep Focus, ou eu ouço músicas clássicas, como Claude Debussy, né, que o meu predileto é Clair de Lune, então isso me acalma que só. Então eu gosto de ouvir uma música clássica. Por que as músicas clássicas? Porque elas têm uma melodia que realmente vai A trabalhar nas tuas ondas vibração. cerebrais. Uhum, uhum. Exatamente. Então, ela vai trabalhar na tua onda cerebral alfa, que ela vai deixar você num estado de relaxamento. Então, hoje a gente tem muitos barulhos, muitas músicas, fazendo até uma crítica às músicas, né? Eu adoro música, mas a maior parte das músicas é batida, 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 e isso acelera teu cérebro. E a Isso. gente é bombardeado o tempo todo com muitos barulhos. Então, quando você usa uma frequência mais melodiosa, com mais vibrações, você também consegue acalmar melhor. E a gente tem a contemplação, né? Contemplação, olhar Natureza. na Uhum. natureza, às vezes até olhar a janela, Só. vai na janela, olha Uhum. o movimento, distrai o que tua mente está trazendo, quebra o ciclo da ansiedade, e do medo que está acontecendo contigo, né? Para a gente ter essa clareza e separar as coisas. Muito bem. interessante. Muito. Gratidão. Dani, respondeu para ti, tá ok? Ok. Eu vou abrir a sessão, que a Michelle levantou a mão. Por favor, Michelle, pode fazer a sua pergunta para ou seu elogio para a Regiane. Não, na verdade, é mais um elogio mesmo, Regiane, assim, trabalho extremamente essencial nos dias atuais, porque eu acredito que não tem quem não passa por esses picos de estresse, né, de tensão, e a imagem que tu trouxe da zebra, assim, com o leão foi muito forte, porque realmente, às vezes a gente está no modo sobrevivência mesmo, né, ainda mais quem trabalha com resultado, enfim, precisa estar sempre em movimento, e muito interessante. E uma coisa que eu achei importante que tu trouxe, fiz várias anotações, na verdade, né? Mas entre elas, às vezes, a rigidez, né? Que parece força, mas é um medo organizado. E às vezes a gente acaba sendo muito rígido, com quem está ao nosso redor, porque quer que as pessoas entrem no mesmo ritmo que a gente. E não é assim que as coisas funcionam, né? Então, cada um tem seu tempo, cada um tem seu limite, cada um tem seu ritmo e o quanto é importante a gente se conhecer, né? A gente se conhecendo, a gente consegue, né? Opa, que nem até foi comentado, né? Olha, eu não posso falar contigo nesse momento, porque senão eu vou me arrepender. Então, tem esses momentos que a gente precisa fazer essas paradas, né? Muito bacana. Parabéns aí pela apresentação super rápida, assertiva e, nossa, muito legal mesmo. Gratidão. Muito bom. Então, deixa eu interromper aqui a gravação. Deixa eu fechar aqui o aplicativo. Nunca acho esse negócio aqui. Interromper a gravação. Pronto.